Olha, vamos falar agora a respeito do Progressistas. O Progressistas tem uma posição alinhada com o PSDB e União Brasil. E hoje o presidente da sigla diz que acredita que o Progressistas trabalha com a possibilidade de Silvio Mendes e Bárbara do Firmino serem os nomes desse grupo de 3 partidos para as eleições municipais. E essa declaração foi dada porque o PSDB teria também colocado um nome à disposição para a pré-candidatura à Prefeitura de Teresina, que seria o de Luciano Nunes. Vamos ver o que disse a Aloysio Sampaio, presidente do Progressistas, a Paula, durante a entrevista. Vereador, sobre a formação das chapas da oposição, esse grupo ele trabalha com alguma projeção, alguma prospecção que não seja Bárbara e Silvio ou Silvio e Bárbara dentro desses nomes que vão ser colocados para as eleições de 2024? Não, hoje a gente trabalha fortemente o nome desses 2 candidatos, tanto é que lá atrás outros nomes surgiram, o próprio nome do Joel, o nome do deputado Átila, mas nós concentramos esses esforços no nome dos 2 candidatos e, evidentemente, nós estamos numa pré-campanha. Dizer que é impossível não é impossível, mas o mais provável é que o nosso candidato seja um dos 2 que já estão aí pontuando muito bem nas pesquisas, que já têm muito conhecimento. A Bárbara é deputada estadual, foi bem votada em Teresina, o doutor Silvio é ex-prefeito, saiu com 92% de aprovação. Então, nós que somos a oposição ao Palácio da Cidade, ao Palácio do Karnak, provável que a força esteja entre esses 2 nomes que já foram citados. Aloysio Sampaio também garantiu que o grupo formado por PP, União Brasil, PL e PSDB estará unido em 2024. Para ele é natural também a possibilidade de um dos pré-candidatos majoritários se filiar à União Tucano. É possível conciliar essa posição com o que coloca o PSDB, compondo também com esse grupo que se coloca que será um partido importante, principalmente no sentimento do eleitor teresinense? Sim, inclusive a gente não descarta a possibilidade nem do candidato ser do próprio PSDB. Então, acho que esse diálogo é constante. Esse nosso grupo político, ele já vem com essa coligação e essa parceria administrativa com o PSDB de outras gestões. Então, é muito natural essa nossa aliança com o PSDB e é familiar, vamos dizer assim. Nós temos essa ligação hoje com o deputado Luciano muito forte, que é presidente do partido, e acreditamos que até pela coerência desse grupo político, ele se mantém unido. Bom, Paula, 4 siglas, projetos aí para a candidatura própria, nomes que estão sendo apontados como nomes possíveis e o Progressistas aí dando a sua posição. Vamos dizer que acho que é a posição majoritária, inclusive lá na sigla, que esses 2 nomes, Bárbara e Silvio Mendes, possam aí ser um candidato a vice e outro candidato a prefeito da cidade de Teresina. Agora, como é que fica o PSDB sem espaço dentro desse modelo? Joelson, na semana passada a gente viu agendas do presidente estadual do PSDB, Luciano Nunes, com o ex-prefeito Silvio Mendes, colocando o nome dele à disposição para a formação de uma chapa com o Silvio Mendes, inclusive concedeu entrevista que a gente trouxe aqui no Jornal do Piauí, mas pelo menos do ponto de vista do Progressistas, outros nomes não são trabalhados além de próprio Silvio Mendes e da deputada Bárbara do Firmino. Sendo que só Bárbara é filiada ao Progressistas. O PSDB, pelo menos nas projeções que são feitas pelo presidente do Diretório Municipal do Progressistas, deve ser contemplado com a filiação, muito provavelmente, de Bárbara do Firmino ao PSDB para compor nessa chapa com o ex-prefeito Silvio Mendes no União Brasil. Então, essa é a projeção que é feita por essa parte da oposição, que é o Progressistas. Agora, isso não impede que o próprio PSDB continue colocando a pré-candidatura do ex-deputado Luciano Nunes à disposição, um fato que valoriza, inclusive, e engrandece ainda mais o PSDB dentro desse campo da oposição. Sávia, eu sei que por um dado momento a gente imaginou ver o PSDB lutar por protagonismo. Em outro momento, se sente que sequer poderia ter 45, o número 45, nas eleições municipais na cidade de Teresina. Ainda tem muita coisa para acontecer para essa definição e, de fato,
O que o PSDB deve ver nos próximos dias é a filiação de um dos nomes postos como possíveis candidatos a cargo majoritário? Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte, Joelson. O PSDB ele perdeu força, perdeu musculatura, mas ele tem nome, ele tem uma marca. E essa marca significa muito para o eleitorado de Teresina. Hoje eu conversei mais cedo com o Tucano, que é muito próximo do ex-prefeito Silvio Mendes, participou das gestões do ex-prefeito Firmino Filho. E na visão desse Tucano, hoje as chances maiores são de Silvio Mendes ser cabeça de chapa, ser de fato candidato com Luciano Nunes de vice. Ou seja, atrairia o PSDB para uma chapa majoritária nessa composição. E como é que ficaria a chapa, então, Silvio Mendes e Bárbara do Firmino? É uma chapa que é muito falada, muito conversada, mas pouco se vê realmente viabilidade dela se concretizar nesse primeiro momento, né? A gente acompanhou na semana passada essa movimentação de Luciano Nunes com o Silvio Mendes, é uma movimentação que continua repercutindo e é importante a gente ficar atento, porque o PSDB ele tem nomes que, de fato, representam para o eleitor da capital, ex-secretários municipais, ex-deputados, ex-vereadores, nomes que, de fato, trazem algo que significa para o eleitor de Teresina, Joelson. Elivaldo Barbosa, inclusive 4 partidos, né, incluindo aí também o PL. PL, exatamente. Já botam, já organizam pelo menos as siglas em torno de um projeto aí de possível candidatura? Nesse campo aí, Joelson, as coisas estão bem encaminhadas, né, em termos de coalizão partidária, né? É diferente dessa base mais ligada ao governo do Estado, onde nós temos o PT e federação, tem o MDB e o PSD com possibilidade de firmar uma aliança aí alternativa e ainda tem correndo por fora o PDT, uma linha mais independente, mas hoje integra a base governista. Nesse campo aí, não. As coisas estão definidas, essa é a aliança majoritária, faltam os detalhes. E hoje caminha, como revelou a entrevista do vereador e presidente do Progressistas, a Paula Sampaio, a Luísa Sampaio, que caminha para definir Bárbara do Firmino, Silvio Mendes ou Bárbara do Firmino. Muito embora a gente, pelo que a gente tem percebido, o nome do ex-prefeito Silvio Mendes tem avançado bastante para uma definição de candidatura no ano que vem. Aí, Elivaldo Barbosa, deixa eu falar agora com a Sávia Barreto, direto de Brasília, para falar a respeito de um nome, né, importante aqui no estado do Piauí, que é o da ex-deputada Margarete Coelho. Ele tem sido um nome, Sávia, preferido do Progressistas para assumir um cargo importante na Caixa Econômica Federal. Como é que está esse diálogo e passa por quem exatamente isso? Olha, hoje mais cedo, Joelson, eu perguntei por telefone, por WhatsApp, para o senador Ciro Nogueira e também para o deputado federal Júlio Arcoverde, se eles tinham alguma informação sobre essa possibilidade, que a ex-vice-governadora, ex-deputada federal e atual diretora de administração do Sebrae Nacional, Margarete Coelho, pudesse ser a nova presidente nacional da Caixa Econômica Federal, no lugar da Rita Serrano, que é uma indicação do PT nacional. E eles me disseram, sabe, a gente não sabe nada sobre essa questão, não estamos acompanhando, nós somos da ala do partido que defende a não adesão ao governo Lula. Tudo bem, mas o fato é que aqui em Brasília circula muito o nome de Margarete Coelho. Por quê? Porque o Centrão busca esse espaço no governo Lula, o presidente Lula não quer diminuir a quantidade de mulheres, isso vai desagradar a sua base, né, colocar mais homens e tirar mulheres desses cargos importantes. E Margarete Coelho, de fato, tem um currículo e uma história e uma expressão política que poderia, de fato, representar e ocupar esse espaço. Lembrando que a Caixa Econômica ela é um braço do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, porque é ela que faz o pagamento do Bolsa Família. O ministro Wellington Dias, inclusive, já defendeu a permanência de Rita Serrano. Então, é uma questão que o presidente Lula, Joelson, deve definir nos próximos dias. Ele não gosta de ser pressionado, mas a definição está na mesa para acontecer. Tá, então deixa eu só colocar isso aqui, porque muita gente está assistindo a gente em casa e está lembrando que nós estamos falando de um nome do Progressistas, suplente de deputada federal do Progressistas. E é o presidente Lula quem definirá por o nome do Progressistas nessa função na Caixa Econômica. É isso mesmo, né, Sávia? É exatamente isso, é o presidente Lula que vai definir. O Progressistas, uma parte do Progressistas deve aderir oficialmente com cargos no governo Lula, tem outros nomes do partido, tem André Fufuca, que é o deputado do Maranhão, mas agora surge o nome de Margarete Coelho. Por quê? Porque é importante ter mulheres no governo, não pode tirar mulheres e colocar homens, porque a base petista reclama muito. Então, é um nome de peso do Progressista, seria uma indicação que, como eu frisei, o senador Ciro Nogueira não coloca como sendo dele, nem o deputado
deputado Júlio Arcoverde disse que não tem nada a ver com isso, mas é um nome muito próximo de Ciro. Margarete é um nome muito próximo também do presidente da Câmara, Arthur Lira. É um governo federal do Partido dos Trabalhadores, Elivaldo Barbosa, disposto a abrir um pouco mais para o ingresso de nomes do Centrão. Exatamente, os partidos do Centrão, republicanos, progressistas principalmente, eles não estão ali para apenas entregar votações importantes para o governo. E o governo tem uma série de ações que precisam do Congresso Nacional. E isso aí a SAVE acompanha muito bem essa conjuntura lá em Brasília e tem nos dado aí essas informações precisas sobre que passos o governo precisa dar para negociar matérias importantes que já estão pelo caminho, né? A reforma tributária é uma delas, o novo marco fiscal da mesma forma, o arcabouço fiscal do mesmo modo, e há muitas outras medidas que precisarão de uma base de sustentação no Congresso Nacional. E quem tem essa base hoje é o Centrão. Então, isso é uma questão muito clara, muito óbvia. Então, a tendência vai ser essa participação, e o Centrão, né, sabe, não vai ficar só na periferia, né? Uhum. Centrão é Centrão. Centrão é Centrão. Tem que ser centro, né? Centrão tem que ser centro. E a suplente de deputada Margarete Coelho, ela está numa diretoria do SEBRAE, né? Uhum. SEBRAE Nacional. E é um nome muito ligado, lógico, que é muito ligado aos progressistas do Piauí, Ciro Nogueira e tudo mais, senador, mas ela é muito ligada hoje ao presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira. Bom, então, sabe, o Elivaldo jogou para você. Não teremos um Centrão na periferia, mas um Centrão no centro. Teremos aí um governo cada vez mais aberto a esse diálogo? Totalmente. E o presidente Lula, como o Elivaldo explicou muito bem, precisa desses votos para tocar a reforma tributária, marco fiscal, todas essas agendas passam pelos votos que o presidente Lula não tem só com a esquerda, só com o PT, eles são minoritários no Congresso e uma mini reforma deve acontecer. Outros ministérios estão em jogo. O MDS de Wellington Dias saiu um pouco do radar. Perdemos o sinal aí com a SAVE, vamos ver se a gente recupera. Paula, você? Sigo os relatores, Joelson. Se a gente levar um pouco aqui alguns conceitos da biologia, é quase uma relação de mutualismo. O Centrão busca cargos para se fortalecer ali também atendendo às suas bases. E o governo federal, não só o governo do presidente Lula, a exemplo do que a gente viu ali também com o ex-presidente Bolsonaro, passa a ter uma vida mais tranquila, uma tramitação mais tranquila de matérias depois que consegue esses votos, essa entrada do Centrão dentro dos seus governos. Então, siga os relatores. Segue os relatores. Paula, Paulo, você já ouviu falar daquele meme, agora a NASA vem? Com certeza, uso sempre. Usa sempre? Uso sempre. Quando tem uma ideia fantástica, agora a NASA vem, para estudar aquilo que foi. Piauiense é protagonista, inclusive, nisso. Se agora a NASA vem. Sávia, agora a NASA vem, né? Tem a agenda com o presidente Lula para falar de cooperação, de política espacial, é isso? É isso, depois daquele procedimento que a gente falou no início do programa, que o presidente Lula fez ontem em São Paulo, mas ele já está com uma agenda normal aqui em Brasília. Mais cedo assistiu no Palácio do Alvorada o jogo da Seleção Brasileira de Futebol, com a primeira-dama Janja, com ministras mulheres, postou uma foto com todas essas ministras mulheres, e agora tem uma agenda com o representante da NASA para discutir, claro, cooperação espacial dos programas brasileiro e norte-americano, mas também discutir mudanças climáticas, né? O Brasil tem vários acordos com os Estados Unidos, quer zerar a emissão de gás do efeito estufa até 2050, então é uma agenda importante dentro dessa pauta que o presidente Lula tem colocado como prioritária, que é justamente de combater o aquecimento global, e o Brasil, que tem floresta amazônica, que combate o desmatamento, é um jogador importante nesse cenário. Olha aí, pode dizer a frase então, Paulo, agora a NASA vem. Se o problema é aquecimento global, não tem lugar mais quente do que Teresina. Pode vir aqui para o Piauí, pode ser o projeto piloto. Agora a NASA vem. Sávia, muito obrigado pela participação aqui com a gente no nosso Jornal do Piauí. Obrigado, hein? Amanhã estamos de volta, firmes e fortes. Muito bem, Sávia. Elivaldo Barbosa, ótima tarde para você. É isso, Joelson, Paula, Sávia, bom retorno e até amanhã. Até amanhã, Paula. Até amanhã, Joelson, Elivaldo. Sávia, bem-vindo de volta, estava com saudades. Exatamente, estávamos todos com saudades, mas nós vamos ficar com mais saudades, mas amanhã a gente mata essa saudade, 12h15. O Jornal do Piauí fica por aqui, desejando a vocês uma ótima tarde, voltamos amanhã. Até lá.